Olá, meus irmãos, Shalom a todos. Hoje, nesse vídeo de hoje, trarei aqui um conteúdo que eu já fiz uma exposição no meu canal acerca da originalidade da Nova Aliança, que nós conhecemos como Novo Testamento. Eu trouxe essa exposição nessa seguinte live aqui. Eu entendo que, para muitas pessoas, assistir lives prolongadas não dá, né? Falta tempo, até porque hoje o tempo está muito acelerado por inúmeras razões que nós sabemos, né? Relacionado ao fim dos dias, fora a rotina de cada um que realmente acaba sendo muito corrida. Então eu fiz essa live aqui, ó. Nessa live eu dou muito mais detalhes para quem se interessar, ó, evidências de que o Novo Testamento foi escrito em aramaico e não em grego. Mas, né, para quem tem o tempo mais curto, não tem tanto tempo assim, eu vou trazer o conteúdo que eu trouxe naquela live, porém de uma forma bem resumida, mostrando de uma forma clara que sim, a nova aliança ela foi escrita em aramaico. Eu sei que isso confronta e muito as bases que nós temos aqui no Ocidente, né? A grande maioria dos estudiosos, dos teólogos aqui do Ocidente, eles vão dizer que o Novo Testamento foi escrito, na verdade, no original em grego, no grego koiné. Porém, a gente vai ver aqui algumas evidências que evidenciam o contrário e que não faz sentido a nova aliança ter sido escrito primeiro em grego. A gente vai entender o porquê disso, mas vamos lá. Então, para começar isso aqui, acerca da originalidade da nova aliança, enquanto o Ocidente afirma que a nova aliança foi escrita em grego, a tradição oriental, a tradição cristã oriental, afirma que o Novo Testamento foi escrito em aramaico. Aí eu pergunto, qual desses lados teve menos contaminação do Império Romano? Tanto é que a tradição oriental afirma que eles nunca usaram o Novo Testamento em grego. E dentre elas, nós temos a Igreja do Oriente, também conhecida como Igreja dos Nestorianos, a Igreja Assíria do Oriente, a Igreja Ortodoxa Siríaca, a Igreja Maronita, Igreja Caldeia, Igreja Católica Siríaca e algumas igrejas da Índia, da China, do Tibete e do Turcomenistão. Então, todas essas congregações, essas denominações, elas vão afirmar que a Nova Aliança ela foi escrita primeira em aramaico. E eles, inclusive, falam: ó, nós recebemos a Nova Aliança em aramaico diretamente da mão dos apóstolos, enquanto aqui no Ocidente eles vão dizer o contrário. Então, o que a gente tem que buscar é entender qual lado está mais correto. E não porque nós estamos no Ocidente que a gente tem que acreditar cegamente naquilo que os pensadores do Ocidente vão dizer, não é mesmo? Então, vamos lá. Algumas dessas evidências. Primeiro que o aramaico, ele era a língua predominante entre os judeus e povos vizinhos no primeiro século. E isso tem uma relação com o exílio assírio e babilônico, já que após os judeus, né, o povo hebreu no geral, as tribos, serem dispersas entre outros povos, teve primeiro o exílio assírio, onde as 10 tribos do norte foram dispersas. Essas nunca mais voltaram em sua totalidade, só voltaram alguns. Depois teve o exílio babilônico, onde as tribos do sul, né, as tribos de Judá, também foram dispersas entre a Babilônia. Porém, depois de 70 anos, parte deles retornaram. Só que eles, né, a partir do momento que eles ficaram muito imersos nesses países onde outro idioma era predominante, eles perderam muito do idioma hebraico e começaram a estabelecer o aramaico como a língua predominante. Então, na época do Messias, a língua predominante para o povo de Israel não era o hebraico, mas sim o aramaico, tá? Inclusive, tem citações aqui que eu vou mostrar para vocês. Em Neemias 8, verso 8, está escrito: leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Então, nessa época aí do livro de Neemias, pós-exílio babilônico, os sacerdotes daquela época, incluindo Esdras, decidiram traduzir as escrituras, né, o Pentateuco, a Torá, do hebraico para o aramaico. É o que a gente conhece como os Targumim. Targum Yonatan, Targum de Onkelos, eles foram compilados nessa época. Claro que teve as cópias posteriores, mas a originalidade deles remonta ao período pós-exílio babilônico, porque foi necessário para aquele povo, que em sua grande maioria perdeu o idioma hebraico, compreender as escrituras, já que eles começaram a falar aramaico. Interessante que Neemias 13
dos versos 23 a 24, também vai citar a seguinte forma. Vai citar o seguinte, ó. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Então veja só outra citação de Neemias, onde é muito claro que parte dos judeus, eles realmente perderam o entendimento do idioma hebraico. Eles não sabiam mais falar judaico, como é colocado aqui no livro de Neemias. O que acontece é que na época do Messias, por exemplo, o hebraico ele passou a ser usado apenas por um seleto grupo de estudiosos. Esses sim sabiam falar o hebraico. As classes mais simples, no geral, eles até sabiam uma coisinha ou outra do hebraico, porque o hebraico e o aramaico têm muitas similaridades, porém, o predominante era o aramaico. O hebraico, no geral, eles não sabiam, eles não conseguiam entender. Aí na enciclopédia Baker, isso vai ser mencionado, que os judeus, né, após o exílio babilônico, eles não dominavam mais o hebraico como antigamente, e também na enciclopédia judaica, vou compartilhar aqui com vocês, ó, nesse site aqui, tem uma menção aqui, ó, o aramaico substitui o hebraico, né? É uma fonte histórica confirmando isso, ó. O aramaico estava destinado a se tornar a língua vernácula de Israel. Aí vai começar aqui, né? Ele vai citar algumas questões que aconteceram, né? Que o povo ele se separou de sua língua nacional, em alguns distritos inteiramente pelo aramaico, em outros pela adoção de formas aramaizadas hebraicas. Então, alguns, né, dos judeus que foram dispersos, eles até continuaram a falar o hebraico, porém misturado com o aramaico, com uma influência forte, né, do idioma aramaico. Aí vai falar aqui do evento do exílio, né, e tudo o que aconteceu. Então, em resumo, é isso. Eu posso deixar o link aí para vocês verem depois. É evidente que na época do Messias, a língua predominante para o povo de Israel no geral, inclusive povos vizinhos, era o aramaico. O hebraico era mais ali para uma classe de estudiosos, de eruditos. Por isso que sim, a nova aliança ela foi escrita em aramaico e não em hebraico, caso alguém, né, esteja se perguntando aí. E além disso, outra evidência muito forte de que não faz muito sentido a nova aliança ter sido escrita primeiro em grego é que o grego naquela época em Israel era muito mal visto. Era visto, inclusive, como uma língua pagã. Era visto como uma língua ligada à maldição. Naquela época, os judeus eles ficaram meio traumatizados com aquilo que aconteceu um pouco antes, quando Antíoco, né, que era da Grécia, ele invadiu Jerusalém junto com seus soldados e realizou inúmeras profanações. Muitos judeus que preferiram ser fiéis às escrituras, aos mandamentos do Criador, foram mortos por ele. E ele obrigou eles a outros, né, que se renderam a fazer coisas absurdas. Ele é quem sacrificou o porco no altar e ergueu altares a deuses pagãos. Foi um cara assim totalmente profano que realizou muitas coisas terríveis em Jerusalém e Israel. E ele era grego e com isso muitos judeus naquela época ficaram traumatizados. E eles não queriam que tanto o idioma quanto a sabedoria grega não fosse ensinada para seus filhos de jeito nenhum. Inclusive, tem uma citação no Talmud, né, em Sotá 49b, olha a forma que eles enxergavam o grego. Quando os sábios viram isso, eles disseram naquela época, amaldiçoado é a pessoa que cria porcos e amaldiçoado é a pessoa que ensina seu filho a sabedoria grega. Então, olha só, lembrando que a sabedoria grega pode remeter também ao idioma grego. Então, naquela época, em Israel, o grego era muito mal visto. Eles não queriam saber de grego. Então, imagina só, a nova aliança sendo primeiro destinada ao povo de Israel, sendo escrita em grego, logo um idioma que naquela época eles desprezavam, eles odiavam devido a tudo que aconteceu. Não faz muito sentido, não é? É claro que sim, tinha judeus que falavam grego, tinham, né, ou outros membros de outras tribos dispersas que também falavam grego, porque no geral, no mundo, era como se fosse o inglês nos dias atuais, porém naquela região não era tão bem visto assim. É isso que é importante a gente entender.
e entender que sim, depois foi traduzido para o grego? Foi, justamente porque o grego era um tipo de língua universal na época. Mas naquela região havia esse menosprezo com a língua grega e com tudo que vinha da sabedoria grega. Então aí já dá para perceber mais claramente que os escritores da Nova Aliança, os apóstolos, eles escreveram primeiro aos judeus e demais tribos dispersas em sua respectiva língua nativa, que era o aramaico. Só depois que foi traduzido para o grego, como eu falei, para atingir outros povos. Porém, olha só essas passagens das Escrituras. Mateus 15, verso 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está falando das tribos dispersas. Tem aplicações mais profundas também, mas a princípio, né, das 10 tribos do norte que foram dispersas entre as nações. Olha Romanos 1, verso 16, acerca do plano de salvação do Messias. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, a salvação era destinada primeiro aos judeus para depois sim a outros povos como os gregos, certo? Agora veja essas duas citações dos apóstolos, né? Tanto Tiago quanto Pedro. Em Tiago, né, na epístola de Tiago, capítulo 1, verso 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Dispersão e diáspora é a mesma coisa. Ou seja, Tiago está deixando claro aqui que a carta que ele escreveu era para as 12 tribos que estavam dispersas. Aí eu pergunto, ele escreveria para essas 12 tribos que estavam dispersas no idioma que eles não só não dominavam, como também desprezavam? Em 1 Pedro 1, verso 1, também olha o que ele vai falar. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, também confirmando que a carta, né, no caso de Pedro, era destinada aos eleitos que estavam dispersos entre essas nações. Então, o objetivo dos apóstolos era provar o quê? Que Yeshua é o Messias profetizado de Israel, para os judeus e também para as demais tribos. Aí eu pergunto, tem lógica realmente escrever primeiro em grego para um povo que não só falava como tinha um certo repúdio por esse idioma naquela época? Como eu falei, havia sim judeus, hebreus que falavam o grego? Havia, mas era mais por uma necessidade e era uma minoria, não a maioria. Tanto que os judeus helênicos, quando a gente vai ver na própria Bíblia, lá no livro de Atos, eles são tidos assim como uma minoria, um pequeno grupo, e não um grupo predominante naquela época. E aí eu pergunto para você, imagina só, um japonês, ele vem morar no Brasil, certo? E daí o seu amigo japonês que continua no Japão, ele envia uma carta para o seu amigo japonês que veio morar no Brasil em português. Eu pergunto para você, tem alguma lógica? Do mesmo modo que não tem lógica os apóstolos que estavam em Israel escrever para outras pessoas que eram da mesma nação e que estavam em outros povos num idioma diferente. Por exemplo, imagina só, lá o idioma predominante era o aramaico. Imagina eles escreverem em grego para um povo que, por mais que estivesse em um país que a língua predominante poderia ser o grego, mas que o idioma nativo deles era o aramaico. É a mesma lógica de um japonês que vem morar no Brasil e um nativo lá do Japão que continua morando no Japão escreve para esse japonês em português. Não tem muito sentido, não é? Percebe? É muito mais lógico que o japonês que continua morando no Japão escreva para seu amigo japonês que veio morar ao Brasil em japonês, na língua nativa deles, não é mesmo? A língua predominante. E caso a nova aliança em aramaico tivesse sido compilada no segundo, terceiro ou quarto século, como intitulam, como ficaria então os milhares de judeus, arameus e demais gentios de língua aramaica no Oriente? Por acaso eles ficariam sem as escrituras durante 100, 200 ou mais anos? Sendo que a própria Bíblia, né, como eu mostrei aqui para vocês, relata que as escrituras foram dirigidas a eles e que o plano de salvação era primeiro para eles. Percebe como não faz sentido? Mas a partir de agora eu vou mostrar provas mais explícitas que demonstram que realmente, né, o Novo Testamento que conhecemos, ele foi escrito sim, primeiramente em aramaico. A começar pela história do rei Abigar.
O rei Abigar, ele era um rei do reino de Osroene. E o rei Abigar, quando estava vivo, ele chegou a trocar cartas com o Messias para que ele fosse curado de suas enfermidades. Então ele foi a primeira pessoa a crer no Machia sem vê-lo. Isso é muito curioso. Inclusive, na igreja primitiva, eles viam isso com muito júbilo, né? A primeira pessoa que não viu o Messias, que não viu seus milagres, somente que ouviu falar, mas que decidiu crer. E como ele era o rei, né, daquela região lá, e depois o Messias enviou um de seus discípulos para ele, porque o próprio Messias não podia ir lá, porque ele tinha que cumprir a sua missão aqui na Terra, já que estava, né, em sua fase final. Ele enviou o discípulo Tadeu, e Tadeu foi lá e curou o rei Abigar de suas enfermidades. Então, naquele reino de Osroene, né, onde o rei Abigar comandava, foi o primeiro local onde o evangelho foi muito bem aceito. Logo, faz muito mais sentido, inclusive a tradição siríaca, a tradição oriental afirma que a nova aliança em aramaico foi compilada naquele reino. E tem também uma evidência muito clara, só antes eu vou mostrar aqui para vocês. Tem sites aqui que vão mencionar essa história do rei Abigar. Aqui nesse site tem detalhes, né? Tem até a própria citação da carta em si, eu posso deixar o link aí para vocês também. E Eusébio, né, que era um historiador da igreja primitiva, ele escreveu sobre o rei Abigar, né? Ele disse que encontrou as cartas escritas por Abigar a Jesus e a resposta de Jesus dos registros públicos de Edessa e as traduziu do siríaco, né? Foi escrito, obviamente, diretamente do siríaco. Então é uma fonte histórica, é um fato que aconteceu, o que torna muito mais lógico que foi nesse reino, nessa época, que o discípulo Tadeu foi enviado ao rei Abigar, que a nova aliança foi compilada, né, e naquela região foi muito bem aceita. Inclusive, um detalhe interessante, que é mais uma evidência forte da originalidade aramaica da nova aliança, é que ela não possui 27 livros, mas 22. Na nova aliança aramaica, hoje tem, claro, mas naquela época, até o século V, não tinha os 5 livros que são a segunda carta de João, a terceira carta de João, a carta de Judas, a segunda carta de Pedro e o livro de Apocalipse. A Peshitta, né, chamada de Peshitta, nessa época, não possuía esses 5 livros. E isso é uma evidência forte de que, quando ela foi compilada, esses livros ainda não foram escritos ou não eram comumente circulados, não eram tão conhecidos assim, ou eram muito recentes. Então, olha só que interessante isso. Enquanto que a nova aliança em grego, desde o começo, já contém os 27 livros, inclusive o Codex Caburis, que foi encontrado, né, e possui uma datação antiga também, ele só possui esses 22 livros e não os 27. Esses 5 livros, né, Apocalipse, Judas, 2ª e 3ª João e 2ª Pedro, só foram colocados no cânon aramaico a partir do século V, onde, né, as comunidades siríacas e orientais decidiram incluir esses 5 livros. Então é algo para a gente pensar. O fato de, no começo, o cânon não ter esses 5 livros, significa que esse cânon era bem antigo, bem mais do que os próprios manuscritos gregos. Agora, uma das provas mais claras e mais explícita de todas acerca da originalidade aramaica é o manuscrito contendo os 4 evangelhos, datado do ano de 78 depois de Cristo, que foi encontrado na Biblioteca do Vaticano. A questão do Vaticano é que muita coisa que é contido na Biblioteca do Vaticano é completamente oculta das massas, porque eles querem reter o conhecimento, vamos dizer assim, mais profundo, mais complexo, somente para eles, enquanto que para as massas vai o conhecimento mais básico, digamos assim. Eles ocultaram muitas coisas, eu não preciso nem ficar estendendo muito aqui, eu acho que vocês sabem muito bem disso, não é? Então, esse manuscrito ele não está disponível assim para todo mundo ter de forma física, muito pelo contrário, continua sendo bem restrito à Biblioteca do Vaticano. Mas num site aqui, ó, nesse site a gente pode encontrar, que é esse aqui, ó. Aí aqui vai falar basicamente o seguinte, né? Que quem escreveu esse manuscrito foi Achai, que era um escriba amigo de Marai, e Marai foi discipulado por Adai, que era um dos 70 discípulos do Messias.
né? Em Lucas 10, verso 1, vai mencionar que o Messias ele tinha 70 discípulos, e Adai era um desses 70 discípulos. Então, Achai, que era amigo de Marai, que Marai foi discipulado por Adai, que era um dos 70 discípulos, foi quem escreveu esse manuscrito aqui, que era pertencente à igreja em Bagdá, no Iraque, né? E não tem nenhum manuscrito grego que possui uma datação mais antiga do que esse aqui, tá? Alguns dizem que tem manuscritos gregos lá por volta do século 110, 120. Esse aqui, ó, dos 4 evangelhos em aramaico, é 78 depois de Cristo. Então é uma prova assim muito clara da originalidade aramaica da Nova Aliança, certo? Esse manuscrito aqui, ó, esse aqui, ele na verdade ele foi vendido para a Biblioteca do Vaticano, porque teve ali alguma briga nessa congregação posteriormente, né, séculos depois. Aí o Vaticano tomou esse manuscrito somente para eles, né? Mas para quem investiga um pouco mais consegue encontrá-lo em sites, né? E agora entrando em outras provas claríssimas e históricas que evidenciam tanto os evangelhos quanto a carta de Hebreus, né, que Paulo escreveu, foram escritos também, alguns vão dizer hebraico, outros aramaico, pais da igreja, tá? Então, pais da igreja mencionavam isso, não teve nenhum que mencionou, foram escritas primeiro em grego, pelo menos não esses primeiros, né? Olha só aqui, compartilhar com vocês as citações que eu reuni. Papias, bispo de Hierópolis, na Ásia Menor, ele escreveu: Mateus compilou os ditos do Senhor na língua aramaica e todos os traduziram da melhor forma que puderam. Então aqui esse Papias, né, bispo de Hierópolis, ele está confirmando, né, nessa fonte aqui, que Mateus escreveu os ditos do Senhor na língua aramaica. Olha que interessante isso, né? Aí hoje não, hoje os teólogos do Ocidente dizem que foi escrito em grego. Por que será, né? Sendo que os pais da igreja diziam o contrário. Olha, Orígenes também, olha o que ele escreveu. Entre os 4 evangelhos, que são os únicos indiscutíveis na igreja de Deus sob o céu, aprendi pela tradição que o primeiro foi escrito por Mateus, que já foi publicano, mas depois um apóstolo de Jesus Cristo, e foi preparado para os convertidos do judaísmo e publicado na língua hebraica. Olha só. Alguns podem se perguntar, mas não é aramaico? Eu penso o seguinte, eu penso que teve sim escritos tanto em hebraico quanto aramaico, porém, esses que são canônicos, né, o Evangelho de Mateus canônico, ele sim foi escrito em aramaico. Porém, tinha um outro evangelho muito similar ao Evangelho de Mateus, que é o Evangelho dos Hebreus. Eu já citei ele aqui no meu canal. E esse Evangelho dos Hebreus provavelmente foi escrito em hebraico, tá? Porque era para uma classe mais erudita. É quase a mesma coisa. Alguns vão dizer que o Evangelho dos Hebreus é a cópia mais original do Evangelho de Mateus, mas o que pode ter acontecido é que Mateus escreveu tanto uma versão em hebraico quanto aramaico. Em hebraico para atingir um grupo mais erudito, sacerdotal, escribas, pessoas mais estudiosas, e o outro em aramaico para atingir mais as pessoas no geral, né? As classes mais simples e etc. Eu acredito sim nessa possibilidade, tá? Mas aqui vai mencionar também, ó, Eusébio, novamente, né, que era um historiador da época. Ele, Clemente de Alexandria, diz que a Epístola aos Hebreus é a obra de Paulo e que foi escrita aos Hebreus na língua hebraica, mas que Lucas a traduziu cuidadosamente e a publicou para os gregos. Então, olha só, aqui Eusébio confirma de uma forma explícita o quê? Né, ele confirma o que Clemente de Alexandria citou, que Lucas é quem traduziu para o grego, para publicar aos gregos, né? Ele vai falar o mesmo estilo de expressão encontrado nesta epístola e nos Atos, né, no livro de Atos. Aí aqui vai mencionar novamente, né, que não foi escrito em grego no caso a epístola aos Hebreus. Só que tem estudiosos que acreditam que quando cita língua hebraica, ou seja, a língua dos hebreus, é porque os hebreus naquela época falavam aramaico e era esse hebraico aramaizado. Porém, né, pode ser sim que Paulo também tenha escrito em hebraico, assim como escreveu em aramaico. Vejamos aqui mais algumas citações. E nessa citação de Jerônimo, né, que também era alguém influente, né, na igreja primitiva, olha o que ele escreveu.
Mateus, que também é Levi, e que de publicano veio a ser apóstolo, primeiro compôs o Evangelho de Cristo na Judéia, na língua e caracteres hebraicos, para o benefício daqueles da circuncisão que tinham crido. Quem o traduziu depois disso em grego não é suficientemente apurado. Além disso, o próprio hebraico é preservado até hoje na biblioteca de Cesareia, que o mártir Pânfilo coletou tão diligentemente. Também foi autorizado pelos nazarenos que usam este volume na cidade síria de Bereia a copiá-lo. Então, olha só, Jerônimo, mais um pai da igreja, confirmando o quê? Que a nova aliança não foi escrita em grego, que quem traduziu depois para o grego é outra história. O grego é tradução. Principalmente o livro de Mateus, que é um livro onde confirma profecias da antiga aliança. É um livro, assim, que não faz sentido nenhum mesmo, que tenha sido escrito primeiro em grego, tá? Aí, como eu falei para vocês, eu acredito que tinha tanto a versão hebraica quanto a versão aramaica. A aramaica foi a mais espalhada, a hebraica foi ali mais destinada para um grupo seleto, que é o que a gente conhece como o Evangelho dos Hebreus, que os próprios nazarenos, que assim era chamado os apóstolos e discípulos do Messias, utilizavam, porque é um evangelho que preservou ali a originalidade, enquanto que o evangelho de Mateus depois foi passando ali por muitas traduções, né? Também tinha um outro evangelho chamado Evangelho dos Doze, que também foi escrito primeiro em hebraico, e lá cita como que cada um dos apóstolos foi capacitado para falar um idioma específico. E João foi o apóstolo capacitado para falar em grego. Muito interessante esse livro também, tá? Prova o que realmente é o dom de línguas. Mas já partindo aqui para a parte final, para não estender muito, agora a gente vai entrar também em provas assim irrefutáveis da originalidade aramaica, que são o seguinte: as palavras polissêmicas. E quando a gente analisa essa questão das palavras polissêmicas, fica provado de uma forma muito explícita que não tem como a nova aliança ter sido escrita primeiro em grego. Vocês vão entender isso, tá? Primeiro, o que é palavra polissêmica, para quem tiver dúvida? Polissemia é quando uma palavra em específico possui vários significados. Isso é muito comum, né, em diversos idiomas, incluindo o português. E no hebraico não é diferente. Por exemplo, umas palavras em português: banco. Banco pode indicar tanto o assento quanto o local de operações financeiras. É uma mangueira. A mangueira pode indicar tanto uma árvore que produz mangas ou aquele tubo de borracha que sai água, né? Pena. Pena pode indicar tanto a pena das aves, né, dos pássaros, quanto você ter dó de alguém, que aí as pessoas usam, eu tenho pena de tal pessoa. Ou sei lá, cabo. Cabo pode indicar tanto um militar quanto um cabo de eletricidade. Então percebe a questão da polissemia das palavras no português? Nos outros idiomas, como hebraico e aramaico, não é diferente. Isso é muito comum, tá? Aí vocês vão entender por que isso prova a originalidade aramaica. O texto de Mateus 6,1, por exemplo, está escrito da seguinte forma: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles, doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Só que tem um porém. Algumas traduções da Bíblia, em vez de colocar justiça, coloca de fazer a vossa esmola diante dos homens. Aí eu pergunto, por que tem essa diferença de traduções? Ocorre que nos manuscritos gregos, as palavras utilizadas são diferentes. Por exemplo, no Códices Vaticanos Sinaíticos NA 28, a palavra do grego é dikaiosunen, que significa justiça, certo? Porém, no Textus Receptus e no Códex Washingtonianos, a palavra utilizada é elemosunen, que significa esmola. Olha só, o que justiça tem a ver com esmola? O que dikaiosunen tem a ver com elemosunen? A não ser o final, que é muito parecido, mas qual que é o sentido de em uns manuscritos eles colocarem uma palavra, em outros eles colocarem outra palavra, sendo que a escrita não é tão parecida assim, a não ser na parte final, e os significados são aparentemente bem diferentes. Por que você acha que isso ocorre? A resposta está na fonte original do aramaico. Antes, só vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui.
Olha só. Aqui, dikaiosunen, que seria a palavra grega, e aqui elemosunen. Inclusive traduziu como justiça, porém, elemosunen é uma referência mais direta à esmola. Então percebe? Por que eles, em tese, confundiriam palavras que têm uma escrita tão diferente no começo? Como eu falei, a resposta está no aramaico. O que ocorre no aramaico, para a gente entender? A palavra aramaica, utilizada em Mateus 6,1, é bezedikatsum. Não sei exatamente como que fala. Mas o que significa essa palavra? Em sua caridade, em sua esmola ou em sua justiça. Essa palavra é uma palavra polissêmica. E isso indica o quê? Que ambos os manuscritos do grego, um que colocou a palavra para esmola e o outro que colocou a palavra para justiça, foram extraídos dessa fonte mais original do aramaico, que possui essa palavra que pode ter ambos os significados. Dois manuscritos utilizaram um dos significados, que é justiça, no caso, esmola, e os outros 3 utilizaram o significado de justiça. Isso é uma prova, assim, irrefutável da originalidade aramaica, percebe? Aí aqui nós temos essa palavra, ó. Aqui coloca esmola, caridade, né, ou caridade, mas pode também significar justiça. E por que esmola e justiça no aramaico é extraído da mesma palavra? Porque a palavra hebraica para justiça social ou para esmola é tzedaká. E o conceito de tzedaká, quando você doa esmola, quando você faz caridade com alguém, é visto como uma justiça social, um dever de todo cidadão. É por isso que essa palavra hebraico-aramaica, né, ela possui ambos os significados. E é por isso que os manuscritos gregos, que são traduções do aramaico, alguns colocaram um significado, outros colocaram outro. Por isso, essas duas palavras distintas. Percebe como que é uma prova clara que a originalidade é aramaica? Tem outro exemplo também, tá? Isso está em Mateus 26:6, que diz o seguinte: ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso. Aqui está falando que o Messias ele foi para a casa de Simão, que era um leproso, só que tem um porém aí. Os leprosos, naquela época, eles não podiam conviver em sociedade, eles não podiam estar na cidade. A própria lei do Criador proibia isso, porque era uma doença que poderia contaminar outras pessoas. Tem algumas questões por trás disso, tá? Então, qual que é o sentido de ele estar com um leproso? Não que ele não pudesse curar, né? Algumas pessoas podem dizer, ele curou o leproso. Porém, por que diz que ele é leproso se em tese ele foi curado? Não faz sentido. Ele, por acaso, se intitularia como leproso, sendo que não era bem visto na sociedade? Percebe que não faz sentido? Inclusive, quando o Messias ele curou um leproso, foi no monte. Por quê? Porque eles não podiam chegar perto das cidades, justamente pela questão dessa doença que era tida como uma doença grave. Então, ele, né, sentar na mesa de um leproso, se os fariseus e saduceus descobrissem isso, eles atacariam o Messias de todas as formas. Isso seria, assim, uma forma de contestar que ele não era o Messias, que ele estava violando os próprios mandamentos. E ele, sendo o Messias, ele não poderia violar os mandamentos que o próprio Criador estabeleceu, entende? E no grego, a palavra é lepros, tá? No grego mesmo, a palavra é lepros, como se Simão fosse um leproso. Agora, quando a gente vê o aramaico, essa questão fica muito mais esclarecida. A palavra para leproso no aramaico é garba, e a palavra para jarro ou oleiro é garabá. E tem um detalhe aí, a escrita de ambas as palavras é exatamente a mesma, entende? Por isso que tem essa confusão, por isso que aqueles que traduziram para o grego colocaram leproso, porque a escrita da palavra é a mesma, o que muda é apenas a pronúncia, enquanto que leproso é garbá, jarro ou oleiro ou vaso, em alguns casos, pode ser garabá. Mas tem traduções como a própria Peshitta aqui, ó, que vai colocar que Simão era, na verdade, um oleiro, tá? Ó, estando Jesus em Betânia, na casa de Simeão, o oleiro. Bíblia Sagrada, Peshitta, traduzida. Não faz muito sentido que fosse um leproso, a não ser que o Messias tivesse curado, né, esse leproso,
mas qual que é o sentido dele sendo curado continuar se chamando, né, ou sendo conhecido como um leproso? Percebe que não faz muito sentido nessa situação, mas que é mais coerente que, na verdade, Simeão ele era um oleiro e não um leproso. Então, essas confusões se dá por quê? Porque o grego não é a fonte original. O grego é uma tradução do aramaico, e quando a gente vê essa questão das palavras polissêmicas do aramaico, a gente percebe de uma forma irrefutável que realmente o grego é uma tradução. Por isso que os manuscritos gregos às vezes colocam palavras que não faz muito sentido no contexto. Tem outras também, mas no momento eu não vou citar agora, tá bom? Em outro momento, em outra live, eu posso citar para vocês. E para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo também, outra prova assim irrefutável também da originalidade aramaica é a questão das poesias que há no aramaico, ou os trocadilhos que há no aramaico, enquanto que no grego não tem absolutamente nada disso. Por exemplo, olha o texto de Lucas 7, verso 8, está escrito o seguinte: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. O que acontece nesse texto na versão aramaica? As palavras utilizadas no aramaico, elas formam tipo uma rima. Isso é bem interessante. A palavra para meu servo é avidi, a palavra faça é avede, e faz o avede. Então, no finalzinho desse verso no aramaico, é basicamente avidi, aved, o aved. É tipo uma rima, com palavras bem parecidas. Agora, no grego, não tem nada disso. No grego é meu servo dolomou, faça poieson e faz kai poiei. Não tem nenhuma rima. E por que isso é uma prova irrefutável que a fonte original é aramaica? Imagina só, pensa bem aí. Você escreve algo em português e você não coloca poesia nenhuma. Você escreve ali coisas aleatórias. Ah, eu decidi viajar para o campo e passar um tempo com a minha família. Não tem nenhuma rima aí, certo? Agora imagina só, alguém traduz para outro idioma e nesse outro idioma, coincidentemente, essa frase que você citou forma exatamente uma rima ou uma poesia. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Pensa aí de uma forma lógica. É quase que impossível, certo? Então isso é uma prova claríssima que só uma fonte original contendo poesia, que pode ser de fato a fonte original. Uma tradução jamais vai ter a poesia que a fonte original tem. Por isso que no grego não tem poesia e no aramaico vai ter, né, essas rimas, né, como nesse texto de Lucas 7, verso 8. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Ó. Acho que é bem aqui. Aqui, ó. Não sei se vai dar para ver bem aí. Mas é bem nessa parte final, ó. Aqui, ó. Avidi, o avidi, aved e aqui, ó, o aved. Percebe, ó, essas palavras, ó, essa aqui. Percebe que todas as três têm a mesma raiz? Avidi, aved, o aved. Ou seja, forma tipo uma rima nesse verso de Lucas 7, verso 8, no aramaico. No grego, não tem nada disso. Você pode conferir aí. Dolomou, poiei, kai, poieson, kai, poiei. Não forma nada de poesia, entende? É a mesma coisa com o Pai Nosso em aramaico. O Pai Nosso em aramaico é tipo uma poesia, contendo muitas rimas, né? Eu posso até compartilhar aí com vocês, deixar na descrição ou até no comentário fixado. Avum de Bashimaya, Netkada Shimo, Titemalkutá, Nerue Sevianá, Aikana de Bashimaya, Afbraha. Eu não vou ler inteiro aqui, mas é basicamente uma rima. Aí você pega o Pai Nosso em grego, não tem nada disso. Então, mais uma vez, é só você pensar. É praticamente impossível uma fonte original não ter rima ou poesia e numa tradução, coincidentemente, gerar uma poesia ou uma rima. Não tem lógica isso. A lógica é a fonte original ter a poesia ou rima e a traduzida não ter, percebe? Porque a rima, a poesia, é a própria pessoa que desenvolve. Não se coincide de ter uma rima ou poesia numa tradução. A chance é 1 em 1 milhão. Pode acontecer, mas assim, 1 em 1 milhão. Então, isso é uma prova claríssima que o Novo Testamento foi escrito em aramaico. Mas é isso, meus irmãos. Não pretendo estender muito aqui mais não. Fiz um resumo do que eu falei na live. Assista a live que eu
compartilhei. Para quem puder, tiver tempo, ir assistindo aos poucos, não precisa ser de uma vez, porque muda muito a nossa ótica a gente estudar as fontes aramaicas, tá? Essa live aqui, tá? Foi há 3 meses que eu transmiti essa live. Inclusive, é uma live que pouca gente viu, talvez porque o assunto realmente não é para todos. Mas se te interessar, eu garanto que vai valer a pena. Porque quanto mais você vai estudando as fontes originais, mais você se aproxima do entendimento original e fidedigno, que as traduções, com o tempo, querendo ou não, ocultaram. E quando a gente analisa essa questão da diferença do aramaico para o grego, a gente consegue perceber muitas coisas. Inclusive, futuramente eu vou trazer no meu canal diferenças da nova aliança do grego para o aramaico. Vocês vão ficar impressionados. Até nos manuscritos aramaicos tem, sim, algumas pequenas diferenças também. Alguns anteriores, a gente vê que manteve ali algumas coisas que nos posteriores já mudaram um pouco mais. Inclusive da questão da rua, do Espírito Santo, que no próximo vídeo do meu canal eu vou falar mais sobre isso. E deixo aqui recomendado que também farei essa live. Estilo que eu fiz lá da antiga aliança, comparando os manuscritos originais. Mas é isso, meus irmãos. Espero que tenha agregado na sua vida. Grande abraço a todos, que o Eterno os abençoe grandemente. Shalom. Até mais.